Estamos de volta, Código Aberto, mais uma vez chegando, o segundo bloco do nosso primeiro programa. É apenas o começo dessa nova temporada, a gente vai falar sobre o tempo do fim. Já começamos a conversar um pouquinho, estamos nessa semana construindo uma moldura para a compreensão do tempo do fim. Essa moldura nós estamos chamando de conflito cósmico ou de grande conflito, que é essa grande controvérsia que existe entre bem e mal, entre Deus e esse personagem que surge agora. A gente falou um pouquinho sobre ele no primeiro bloco, que é Lúcifer. Antes da gente passar, o pastor Isaac falou a respeito de que esse amor corre riscos. Deus ama, cria seres livres, por amar, cria seres livres, né? Por amar, dá liberdade, e corre o risco, inclusive, dessa rejeição. E correu o risco de ter sentimentos ruins aparecendo no coração de Lúcifer. Que sentimentos são esses que aparecem em Lúcifer e que fazem com que ele se distancie desse ideal de Deus e comece, então, a traçar um caminho ruim? Lúcifer, naturalmente, ele foi criado já com uma essência que chamava atenção. Ele era um ser totalmente diferente daqueles outros dos outros anjos. É interessante até fazer esse paralelo, né, com a gente. Né? A gente tem, como seres humanos, a gente tem sentimentos bons e ruins. O que nos leva a ter essa provocação de que realmente Satanás é uma pessoa. Lúcifer é uma pessoa. Porque sentimentos não podem brotar do nada. Muita gente acha que acreditar hoje, século XXI, acreditar no diabo, né? Os nomes próprios aí dele, diabo, capeta, demônio, alguma coisa assim, que isso é uma coisa muito medieval, né? Muito medieval. E a Bíblia apresenta esse ser como um personagem importante nesse grande conflito, né? Só que não apresenta ele assim, apresenta ele do modo como Deus o criou. Uhum. E Deus criou esse ser perfeito, e esse ser perfeito criou o Lúcifer, né? Na verdade, Deus criou Lúcifer perfeito e Lúcifer criou o diabo, vamos dizer assim, né? Então, Deus correu esse risco porque essa é a natureza de Deus, né? Se não fosse assim, Deus teria criado uma máquina, um robô, alguém que não poderia se relacionar baseado no amor, né? Eu sempre me perguntei por que esse sentimento tinha surgido em Lúcifer. Porque o livre-arbítrio, todos os anjos tinham, nós temos o livre-arbítrio, mas nada me respondia como que surgiu de fato esse sentimento, se tudo era perfeito. E aí o nosso guia de estudos traz uma citação do livro Grande Conflito e fala assim que é impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar razão de sua existência. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar uma desculpa ou mostrar uma causa para sua existência, ele deixaria de ser pecado. E essa citação respondeu a alguns questionamentos meus de que não tem como a gente inventar uma desculpa para o pecado, porque senão a gente estaria justificando esse pecado. Então, ok, Lúcifer tinha razão de brotar esse sentimento. O que a gente sabe são os sentimentos humanos que nós temos hoje, que a gente consegue nomear, que Lúcifer teve. Ele sentiu orgulho, ele sentiu que ele era mais do que ele já era reconhecido. O Ale disse ainda que Lúcifer era reconhecido, ele tinha uma posição de importância, mas aquilo não era suficiência. Então, ele se encheu de orgulho e quis ser mais do que aquele cargo para o qual Deus designou. E aí, quando a gente entende esse caminho que ele percorreu, a gente vê o que acontece na nossa vida, né? Quantas vezes a gente não quer ser mais do que aquilo que Deus designou? E é interessante que o maior homem que já existiu, o homem com maior importância que foi Jesus, percorreu o caminho extremamente inverso, que foi de humildade. Aí a gente esbarra num outro assunto, que é a questão da adoração, que é uma adoração que pode ser dedicada a Deus, ao Eterno, ou uma adoração própria do eu. Eu vejo uma certa competitividade no orgulho, e uma distorção daquilo que você de fato é. Ele era realmente alguém muito importante. E o sentimento de competição, o orgulho, ele torna você competitivo no seguinte aspecto: você não é orgulhoso, por exemplo, por ser rico. Você se torna orgulhoso porque você quer ser mais rico que a média, ou que alguém. Ele já era formoso, sábio. A Bíblia descreve lá em Ezequiel 28, no versículo 15, diz assim: perfeito eras nos teus caminhos. Perfeito eras. O que mais ele poderia querer? Né? O que mais ele poderia querer? O que existe além do perfeito, né? Exato. E aí, lá no começo do capítulo 28, diz assim: elevou-se o teu coração e dizes, eu sou Deus.
eu sou Deus. Ele não se satisfez. Ele viu, ele era muito bom, formoso e tal, mas ele viu alguém acima dele e falou, não, eu preciso estar acima dessa pessoa. Mas, pode falar, Janine. É engraçado que aconteceu isso com Lúcifer, que o pecado tomou conta de Lúcifer e ele achou, poxa, não é suficiente o que eu tenho. Deus já tinha dado tantas atribuições a Lúcifer e mesmo assim ele não estava satisfeito. E aí, fazendo um paralelo com isso, nós vemos que nós somos assim hoje em dia. Nós temos tantas coisas para agradecer por tudo que nós temos e mesmo assim nós não estamos satisfeitos com o que nós temos. E isso é a origem do pecado, né? Adão e Eva, aconteceu isso com Adão e Eva também. No Éden, Adão e Eva tinha tudo para fazer. Tinha todas as comidas, todas as frutas que podiam comer. Mas não, qual foi a fruta que eles ficaram interessados em comer? A árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A fruta do bem e do mal. Então, é interessante saber, interessante entender que o pecado, ele toma conta, ele tem nós temos essa sensação de vazio, de que nada pode ser preenchido. E aí entra o amor de Deus, que isso pode ser preenchido. E aí é interessante saber que o mal entrou em Lúcifer porque não tinha o bem. O mal, ele aparece quando há ausência do bem, né? Então, Lúcifer, a partir desse momento que ele deixou o mal possuí-lo, tomar conta, foi quando tudo começou. Aí o conflito cósmico realmente começou. E é interessante falar disso, Janine, porque a gente percebe que ele está num ambiente onde tudo é perfeito, ele é perfeito, mas ainda assim fica muito claro que manter-se nessa perfeição e manter-se na contato com o bem é o uso de liberdade. Ele precisava usar essa liberdade para manter-se alimentando desse bem. E aí surgem as insatisfações, como você falou, a insatisfação com ele, a insatisfação, em última análise, é uma insatisfação com Deus, né? Porque quando ele olha para Deus quem é, e quando ele não é uma insatisfação só com ele, né? É uma coisa assim, não, Deus também não, do jeito que Deus fez as coisas, não está suficiente. Foi a mesma coisa com o ser humano, como ela mencionou. A proposta lá no Éden era, vocês vão ser como Deus. Mas eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eles já eram, né? Eles já eram. Ou seja, esse sentimento de orgulho lá de Lúcifer, de querer ser algo mais do que ele já era, isso a gente vive hoje. A gente, muitas vezes, não se satisfaz com a vida que a gente tem, quando você encontra alguém que olha para a sua vida e fala, eu queria ter uma vida assim como você tem, mas para você não serve, você quer sempre mais, sempre mais. Só antes de você falar, Janine, depois volto com você, porque só para a gente voltar na Terra, para a gente chegar na Terra, só uma coisa, já que você está com o microfone, então você responde uma pergunta antes de fazer o seu comentário, que é o seguinte, não parece, tá, Deus cria o ser livre, aí Lúcifer segue por esse caminho. E então Deus resolve, e diz Apocalipse capítulo 12, que há uma guerra no céu, há um conflito no céu, e Lúcifer, com aqueles que ele havia arrebanhado para pensar da mesma maneira que ele, são expulsos do céu. Agora, não parece estranho? Deus dá liberdade, só que agora quando alguém contraria essa liberdade, então Deus joga fora. Deus não parece arbitrário por tirar Lúcifer do convívio dos outros, por tirar Lúcifer do céu? Por que Deus precisa seguir por esse caminho? Porque Deus é um Deus de amor. E não existe outra forma de Deus não ser amor se ele não pode ser justo. A partir do momento que Deus deu o livre-arbítrio e ele deu a capacidade de escolha para Lúcifer e seus anjos, eles escolheram, foi uma escolha deles. Então, foi uma consequência Deus expulsá-los do céu, porque não tinha como eles ficarem no céu, um ambiente perfeito, onde havia já a iniquidade. Até para respeitar a decisão deles, né? Deus simplesmente respeitou a escolha de Lúcifer e seus anjos. E não tinha mais como eles ficarem nesse ambiente celeste. Não tinha mais como ficar. A gente costuma olhar o céu como sendo um lugar físico, né? Só que o céu ele passa a ter uma importância justamente pela pessoa de Jesus. Quando a gente vê no Novo Testamento Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem está fora de mim não vai ter vida eterna, não é? O que acontece se eu cortar uma folha de uma árvore? Quem morre, a folha ou a árvore? A folha. E é uma energia residual que a gente vai perdendo aos poucos. E da mesma forma aí alguém pergunta assim, mas por que Eva não morreu na hora? Por que Adão não morreu na hora? Porque assim, o simples fato de você romper com Deus, você já se expõe à morte, você se expõe ao pecado. E acho que com Lúcifer foi a mesma coisa. É um processo de morte, né? Mesmo estando no céu. Processo de morte. Na verdade, no céu também houve um processo, né? Não foi uma coisa imediata, né? Ele foi crescendo, foi crescendo. Lá em Apocalipse, nós vamos chegar lá no Guia de Estudo, né? Menciona que ele levou, inclusive, alguns
né? A terça parte dos anjos foram expulsos com ele. Ou seja, houve uma campanha ali, houve um debate. E a grande arma dele, de acordo com Jesus, é a mentira. Foi assim no céu, foi assim na terra. Ele sempre vai jogando com a mentira, com o blefe, né? Com informações distorcidas, pinçadas, etc. Foi assim no céu, foi assim na terra. E na terra ele usou duas táticas. Ele distorceu sutilmente a palavra de Deus, estabeleceu contato com o ser humano, e no meio do diálogo, aí ele distorceu de uma vez por todas. Aí ele realmente falou, não, agora consegui esse contato, me deram confiança. Abriram a porta. Foi assim no céu, foi assim e é assim até hoje. É assim até hoje. Sutilmente ou abertamente, ele sempre trabalha com a mentira. Aí você entrou num ponto muito importante, pastor, que é a questão do estudo de algo embasado, daquilo que a gente estava falando no começo, da cosmovisão, né? Porque uma vez alguém disse que as pessoas não sabem o que elas querem até que você mostre a elas. Foi isso que Satanás fez. Ele começou a mostrar, olha, você precisa disso, você não tem isso, você precisa daquilo. E a falta de relacionamento com Deus começou a fez com que gerassem dúvidas na cabeça de Adão, de Eva. E acontece assim com a gente, ainda mais a gente que não tem a oportunidade de ver a Deus no finzinho da tarde ou no dia como acontecia no sábado, né? É interessante que o pastor falou de debate e o Alessandro falou sobre as dúvidas, e essas dúvidas surgiram no coração de Lúcifer, surgiram no coração de Eva e de Adão, só que essas dúvidas não foram tiradas com Deus, né? Esse debate que aconteceu em off. E é engraçado engraçado e trágico, como a gente faz isso com a nossa vida. Surgem dúvidas e a gente faz igual a Eva. A gente primeiro toma a decisão por impulso, a gente analisa ali com as nossas condições limitadas, porque a gente se acha autossuficiente para decidir sozinho. Talvez Eva pensasse nisso, quando Deus instruiu que Eva não andasse sozinha, talvez ela tenha pensado, gente, mas eu moro aqui no céu, eu moro num lugar de perfeição, o que pode acontecer de ruim? E a gente faz a mesma coisa. E a gente só procura Deus, a gente só procura tirar essa dúvida, a gente só procura fazer esse debate depois que deu ruim. Depois que deu errado, aí a gente tenta voltar. Talvez se Lúcifer tivesse questionado a Deus quando surgiu esse sentimento no coração e não estava tão enraizado, se Lúcifer tivesse perguntado para Deus assim, Senhor, olha esse sentimento que está surgindo aqui. Tem alguma coisa errada. Eu te adorava com prazer, agora eu não estou te adorando mais com prazer. E essa insuficiência que eu estou sentindo de reconhecimento. Ou se Eva tivesse, no momento em que a serpente faz a proposta para ela fala assim, Senhor, escuta, o senhor está aqui me ouvindo? Chega aqui para a gente conversar, para a gente ver o que é isso. E a gente faz isso, a gente vai no caminho e a gente fica, mas será? E a instrução de Deus é clara, porque Deus tinha dito, certamente morrerás, e a gente fica em dúvida, e depois que deu errado, a gente fala, então, Senhor, eu me escondi porque eu vi que eu tinha pecado, só que daí já aconteceu, né? É curiosa essa história. Lá em Gênesis 3, é exatamente isso. A primeira coisa que o inimigo fez, Satanás fez, foi jogar uma pergunta, né? É verdade que vocês não podem comer, né, de nada e tal? E a Eva foi bem no começo. Ela respondeu exatamente o que Deus tinha falado, só que aí é que vem o problema, né? Quando você compara a tentação de Jesus no deserto, lá nos evangelhos, Satanás também vem e Jesus também responde. Só que quando Jesus responde, é meio que cortando. Ele dá uma tesourada, assim diz o Senhor, né? Está escrito. Acabou o papo, não tem mais conversa. Ela não. Ela repetiu a palavra de Deus, mas no sentido de eu vou ver o que tem aqui, né? Eu quero saber. E aí ele se sentiu confiante para falar, não, então, vocês não vão morrer. Né? Vocês não vão morrer. E esse processo funciona assim até hoje. Até hoje. Uhum. Isso que a gente está conversando, a gente percebe, por exemplo, no céu, que houve um gap, uma distância entre, um abismo ali entre o momento em que começou a nascer o sentimento no coração de Lúcifer até o momento que ele é expulso do céu. Ele não se relaciona com Deus. Ou seja, a gente bota a culpa do nosso fracasso espiritual em Satanás ou quem quer que seja, na igreja, só que você percebe que com Lúcifer, o que foi a falha? Falha de diálogo com Deus, de conversa com Deus, relacionamento com Ele. E aí entra a autossuficiência, né? Quanto mais longe você fica de Deus, mais autossuficiente você quer ser.
E isso aconteceu com Lúcifer. Lúcifer não se contentava em só ele não concordar com aquilo que estava acontecendo no céu. Ele chamou seus anjos, né, os anjos que estavam com ele, para também concordarem com aquilo que ele não acreditava. E aconteceu isso também na Terra, né, quando Lúcifer e os anjos foram expulsos. Ele chegou na Terra e aí falou para Adão e Eva, olha só, deixa eu te contar. Será mesmo que é isso que vocês estão achando? Será mesmo que vocês não querem conhecer a morte? Será que vocês não querem abrir os seus olhos para a verdade, para o conhecimento? Lúcifer não se contentou em deturpar a verdade só a ele. Ele quis compartilhar isso, né? Isso acontece até hoje. Se nós não focarmos naquilo aquilo que é importante, nós acabamos nos perdendo nas coisas pequenas, nas verdades distorcidas. Não são as grandes mentiras, são as pequenas verdades que estão distorcidas. Uma pergunta para ser respondida, então, em segundos. Por que Adão e Eva caíram? Qual que foi o ponto-chave? Se eu precisasse colocar em uma frase, Adão e Eva caíram e falharam nisso. Qual é a razão? Deram as costas para a luz e foram dialogar com as trevas. Perderam a conexão com a fonte. E essa aí de alguma maneira também esse foi o problema de Lúcifer, que nem você falou, né? Perdeu a relação com Deus e passou a dialogar com si mesmo, no caso, né, de Lúcifer, né? E depois Adão e Eva vão conversar com ele também. A gente vai voltar daqui a pouquinho para pensar no seguinte, a gente já falou de Lúcifer, a gente falou de Adão e Eva, falamos desse cenário todo, agora tá, e a gente aqui? O que a gente tem ouvido? Como é que Satanás, como é que esse grande conflito chega na gente? Como é que Satanás tem nos atacado também? Se é que ele tem nos atacado? Em que momento a gente é alvo dos ataques dele? Em que momento a gente é instrumento dos ataques dele? E a gente vai falar sobre isso no terceiro e último bloco desse que é apenas o primeiro programa dessa temporada do Código Aberto. Fica por aí, a gente volta daqui a pouquinho.